Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa, eu faço vídeos sobre restauração pessoal. Há pouco mais de 3 anos, o meu esposo saiu de casa e eu tive que me resgatar no Senhor, tive que me reestruturar, me reencontrar com o Senhor para ter uma intimidade com Ele. A partir daí eu comecei a fazer vídeos sobre restauração pessoal, porque eu entendi o que Deus quis fazer na minha vida. Eu sempre gosto de falar no início dos meus vídeos que eu sou a favor da restauração de casamento, eu creio no poder da família, eu creio na vontade soberana de Deus, mas antes disso tudo acontecer, você tem que entender a restauração que Deus quer fazer na sua vida, porque não adianta você ter um casamento restaurado se você não está restaurada, porque eu já tive experiência disso. Há um tempo atrás aconteceu uma situação com o nosso casamento, meu esposo se envolveu com essa mulher também, e eu não consegui parar de pensar nessa situação. Eu acusava ele o tempo todo, eu brigava com ele o tempo todo, e não houve perdão da minha parte, não houve arrependimento da parte dele. Mas mesmo assim, o nosso casamento ainda ficou alguns anos, de 2016 até 2022, quando ele saiu de casa definitivamente por causa dessa mulher. E aí o que eu tive que fazer? Viver a minha vida e me restaurar. Então eu falo sobre restauração pessoal. Hoje eu gostaria de dar algumas dicas para você de quando o homem está começando a trair ou quando ele está pensando em trair a mulher, para você saber identificar se isso está acontecendo com você ou não. Eles deixam alguns sinais, a gente não é idiota, a gente percebe, mas a gente finge que não está percebendo para não dar mais confusão. E alguma coisa que eu passei nesse período, eu quero compartilhar com você algumas coisas aqui que eu anotei que eu acho que vale a pena você entender como que eles ficam, né, quando eles estão traindo a mulher, quando, o comportamento deles, né, não sei se com mulher também é a mesma coisa, mas eu vou falar aqui para você de referente à desconfiança da mulher, para ela saber se realmente está acontecendo ou não. Vamos lá. Sabe o que acontece? Eles ficam, deixa eu ver aqui, eles começam a tratar as esposas muito mal e ficam com muita frieza. Aconteceu isso com meu esposo também. Ele começou a ser muito ignorante, a gente malmente conversava, tudo que eu falava com ele, eu falava uma coisa, ele entendia outra. Então isso era motivo para a gente poder discutir. Ele começou a me tratar com muita ignorância. Eu também tratava ele com ignorância, tá? Não é só ele que me tratava, não. Eu também era muito ignorante com ele, porque ele era ignorante comigo, então eu era ignorante com ele também. E ele começou a ficar muito frio, não só sexualmente falando, mas também não ligou, não queria mais ligar para as coisas de casa, porque ele sempre foi muito família, sempre gostou muito de cuidar da casa junto comigo. A gente sempre fez tudo junto, a gente saía, a gente arrumava a casa, a gente ia ao mercado, a nossa vida era assim. Então ele começou a não ligar, literalmente não ligar para as coisas que tinha dentro de casa, o que tinha que fazer, o que tinha que deixar de fazer. Ele começou a ficar muito frio. Isso aconteceu por 2 vezes e foi igual na primeira e na segunda vez também. Então, o próximo passo que eu quero compartilhar com vocês aqui, que também pode ser ao contrário, às vezes o homem ele fica muito amoroso e fica muito ciumento, né? Porque às vezes ele fica com muito ciúme, porque ele tem medo de que a mulher faça com ele o que ele já está fazendo com a mulher. E fica amoroso demais e fica carinhoso, para poder a mulher não desconfiar que ele está, vou falar o verbo popular aqui, né, mijando fora do pinico, né. Então às vezes ele tem essa situação oposta que acontece, né. Às vezes fica muito frio, ignorante, às vezes muito ciumento, e às vezes, isso aí que eu tô falando é ciúme excessivo, tá? E às vezes muito amoroso, tá? Nem sempre é a mesma coisa, tá? Como eu tô falando pra vocês, isso aconteceu comigo, não é que esteja acontecendo com você, porque talvez o seu marido tá aí muito amoroso, cheio de carinho, de amor pra dar a você, cheio de cuidado e com ciúmes, e você de repente pode ficar pensando, eu não tô aqui colocando uma pulga na sua orelha não, será que ele tá me traindo? Mas não é isso que eu quero dizer, tá? Existem as exceções, e nem tudo que aconteceu comigo vai acontecer com você também. O próximo passo que eles ficam demais no celular. Meu esposo, da primeira vez para a mesma coisa, da segunda vez para a mesma coisa, ele ficava demais no celular e ele não desgrudava do celular, porque talvez ele tinha medo que eu pegasse, né, alguma mensagem, porque eu acho que eu sabia a senha do celular dele, eu nem me lembro se eu sabia. E uma vez, até inclusive quando aconteceu a primeira vez que ele teve esse envolvimento com essa mulher, ele, né, só teve uma relação lá com ela, uma coisa rápida, acho eu que foi só uma coisa rápida,
Mas eu descobri, né? Infelizmente deu uma confusão tremenda, a gente resolveu continuar junto à base de muito sofrimento e muita briga. E ele ficava, tanto na primeira vez como dessa vez agora, que ele saiu em 2022, ele ficou muito no celular. Ele ia pro banheiro com o celular, uma vez eu queria até pegar o celular, na primeira vez que eu descobri, jogar dentro do vaso, porque eu fiquei com tanta raiva, eu queria quebrar carro, eu era desse nível. Graças a Deus que Deus transformou minha vida. E graças a Deus que eu não quebrei, porque nós íamos ficar sem carro, a gente precisava do carro para trabalhar, então ele ficava direto no celular, inclusive das últimas vezes que ele estava aqui, ele ficava o tempo todo no celular, o tempo todo no celular. E eu já comecei a ficar desconfiada. Porque ele não desgrudava, onde ele ia, ele levava o celular. E eles são tão inocentes, né, que acham que a gente não está percebendo, né? E ele ficava olhando o celular e eu ficava de lado assim, olhando. Ele falava assim, você tá bisbilhotando o que aí? Aquela coisa toda assim, dando uma de, não estou fazendo nada, e você tá botando pulga atrás da orelha. Mas ele já estava de conversa com essa mulher, infelizmente, né? E assim deu continuidade lá ao processo doloroso dele, né? A outra coisa que eu quero compartilhar com você, que eles não olham nos nossos olhos, né? Eles têm vergonha de olhar nos nossos olhos, porque o pecado que eles estão cometendo é tão grande que eles ficam com vergonha. Por que eu estou falando isso para você? A última vez que eu vi meu esposo, eu estava aqui nesse lugar, exatamente aqui onde eu estou. Na época eu trabalhava como costura criativa e ele veio aqui para pegar umas coisas para poder levar para o Rio, para poder, né, segundo ele, veio buscar para poder voltar. Não, mas ele já estava indo de vez. E ele veio para cá, ele já estava com essa mulher, e ele veio, ele não conseguiu olhar nos meus olhos. Ele desviava o olhar o tempo todo, ele não conseguia me encarar. E aí eu comecei a perceber, eu só não estava querendo acreditar que aquilo ali estava acontecendo comigo de novo. Mas eu comecei a perceber que ele estava fazendo alguma coisa de errado. E ele achou que eu não estava percebendo. Tanto que depois que eu descobri, né, ele achou que seria uma novidade para mim, mas eu já estava praticamente, vamos dizer assim, com 80% de certeza, né? Então, eles não olham nos nossos olhos, eles não encaram a gente, eles têm maior dificuldade. Claro que existem as exceções, né, das pessoas que realmente estão acostumadíssimas a mentir, a fingir. Então, assim, quando existe um pouquinho de dignidade na pessoa, ela ainda consegue não olhar nos olhos porque ela se sente incomodada, né? Mas quando a pessoa realmente tem esse hábito de mentir, tem esse hábito de enganar, então para ela é a coisa mais normal do mundo. Eu quero compartilhar com você aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Quando eles ficam estranhos, né? Quando eles ficam estranhos, nós mulheres temos que perceber duas coisas principais, né? Ou realmente está acontecendo alguma coisa, porque os homens às vezes eles ficam muito calados, ou realmente está acontecendo alguma coisa, essa crise da meia-idade, ou eles estão passando por algum tipo de alteração hormonal, né? Essas coisas aí de andropausa, essas coisas aí que as mulheres passam e os homens também, né? Então, às vezes, realmente é uma coisa física que eles estão passando, eles não querem contar. Às vezes é uma situação financeira que eles não querem contar. Então, eles começam a ficar muito no mundo deles e eles começam a se retrair. E eles não querem conversar, né? Mas há um outro caso também aqui que eu quero compartilhar com você. Ou eles estão calados demais, com frieza, com essas coisas todas que eu te falei, porque realmente existe esse problema que eu acabei de falar, hormonal, financeiro, às vezes eles estão com alguma doença física mesmo, ou eles já estão maquinando aí para poder trair. Porque às vezes eles ficam pensando, já estão flertando e ficam lá e cá. Foi igual aconteceu com o meu. Ele ficou lá e cá, quando eu chamava, a gente ia sair, pra gente sair, ele já não queria mais sair, ele queria ficar em casa. Então ele começou, eu saindo, ele ficou em casa o tempo todo no zap lá com a bendita, né? Então, existem alguns comportamentos que são, assim, definitivos, coisas que eles fazem mesmo. E eu não tô aqui para trazer uma pulga atrás da sua orelha, eu tô aqui para poder mostrar para você ficar atenta, para você ficar alerta a esses sinais. Por que eu tô falando isso para você? Porque é melhor você tratar agora que está acontecendo isso, talvez você consiga conversar, porque a maioria deles não querem conversar, porque eles estão cegos espiritualmente falando, eles estão
com falta de entendimento, porque eles não conseguem mais raciocinar. Então, quando está nesse nível aí que eu estou falando para vocês, que eles ainda estão dentro de casa, você consegue contornar a situação através da palavra de Deus, é claro. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada sozinha. Quando meu marido estava nesse contexto aí que eu estou falando para vocês, dessas coisinhas que ele estava fazendo, eu não tive sabedoria. Eu brigava, eu discutia, eu já não estava com paciência, porque a nossa vida já estava, a gente já estávamos com 28 anos de casados, a nossa vida já estava cheia de problemas, cheia de problemas. Ixi, tá tendo alguma coisa de santo aí. Eu acho que eu nem sei que santo é hoje. Ou time de futebol, né? Aí é tempo de você ainda recorrer, porque talvez você está se deparando com a frieza do seu marido, com a frieza da sua esposa, e talvez você também não está entendendo nada, talvez você está com uma leve desconfiança, talvez você não entenda o que está acontecendo, né? Então, enquanto a pessoa estiver dentro de casa, ainda dá para você poder reverter essa situação. Não que quando a pessoa sai de casa não dê para reverter a situação, porque Deus é Deus de impossível. Presta atenção nisso que eu estou falando. Deus é Deus de impossível. Lê a Bíblia que você vai ver. De Gênesis e Apocalipse não tem nada que seja impossível para Deus. Então, quando está dentro de casa, você ainda consegue conversar, você consegue compreender um pouco o que está acontecendo e pedir orientações a Deus para poder você guerrear pelo seu casamento, para você reverter essa situação. Porque, infelizmente, a partir daí, é igual a palavra de Deus também fala, né? Que o pecado, ele não vem de uma vez só para gerar um filho e colocar para fora, né? É mais ou menos, eu estou parafraseando. Você vai enamorando o pecado. Satanás também ele é esperto. Ele não vai fazer com que a pessoa já saia de casa, já tem relação, não. Ele vai colocando aos pouquinhos as armadilhas dele, até que o homem cai de uma vez, infelizmente, ou a mulher também, né? Então, assim, o meu conselho hoje para você, a minha dica para você, se você está dentro desse contexto que eu estou falando para você, de que está com seu marido dentro de casa e com essas ações que eu estou falando para você, ou a sua esposa também, comece a observar e ver se você consegue fazer alguma coisa, porque casamento é de Deus, casamento é sagrado, família é sagrada, filhos são sagrados, e vale a pena você lutar pelo seu casamento, vale a pena você colocar o seu joelho no chão, fazer propósitos com Deus, perguntar a Deus a direção do que você tem que fazer. Antes de você tomar uma decisão precipitada, antes de você discutir, antes de você querer resolver tudo com a força do seu braço. Ok? Aí na descrição do meu vídeo tem o meu contato. Se você se interessou por esse vídeo, compartilha, curte. Coloca qualquer mensagem que você quiser aí, que depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou ver, vou responder. E não se esquece de compartilhar com suas amigas esse canal que é do Coração de Deus, pro seu coração. E depois a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.